Você ouve agora o programa Vias de Fato. Olá a todas e todos que nos escutam agora, eu sou a Carol Derive. E eu sou o Samireide. E esse é o Vias de Fato, programa de áudio do FGV-SES, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. O Vias de Fato vem para promover debates de interesse da população que vive nas proximidades da BR-319, no interior do Amazonas. Aqui nós vamos reunir especialistas, lideranças de movimentos sociais e também representantes do poder público em rodas de conversa que nos ajudem a compreender melhor o que está em jogo para o território, os riscos, as oportunidades e as responsabilidades diante da possível reconstrução da estrada. A BR-319, para quem não conhece, é uma rodovia federal que liga Porto Velho a Manaus. Construída há mais de 40 anos, boa parte da sua extensão, cerca de 400 quilômetros, no trecho do meio não tem asfalto, o que faz com que durante longos períodos do ano a rodovia seja praticamente intrafegável. O projeto de asfaltamento, que está em andamento atualmente, é o centro de uma polêmica muito conhecida na Amazônia. Por um lado, a expectativa por parte da população local de que a estrada traga a melhoria das condições de vida, mais acesso a oportunidades e serviços. Por outro lado, causa preocupação o risco de avanço do desmatamento e ocupação desordenada do território, que pode colocar em risco os direitos das populações tradicionais, agricultores e indígenas que vivem ali, entre outros impactos. O Vias de Fato é mais uma iniciativa do projeto Fortalecendo a Governança e Transparência na região da BR-319, realizado pelo FGV-SES, que tem como objetivo apoiar as comunidades locais na defesa de seus interesses, combinando participação e acesso à informação. O projeto atua no município de Careiro Castanho, na RDS Gapoaçu, no município de Manicoré e no distrito de Realidade, que fica no município de Humaitá. E no programa de hoje nós vamos conhecer outros 3 casos de estradas que foram pavimentadas mais recentemente na Amazônia. A ideia é que, conhecendo esses outros casos, nós possamos compreender melhor quais são as questões que as comunidades precisam ficar atentas no contexto da BR-319, quais as lições aprendidas de outras experiências e que conselhos podem oferecer os nossos convidados de hoje que acompanharam muito de perto cada um desses processos. Então, nós convidamos hoje a Rosinha Godinho, engenheira agrônoma e militante de movimentos sociais há mais de 30 anos. Ela atua em Santarém, no Pará, é diretora do Centro de Apoio a Projetos de Ação Comunitária, organização que trabalha com pequenos produtores, artesãos e agroextrativistas. Também é integrante do Comitê Gestor do Fundo DEMA, do Grupo Carta de Belém e da Articulação Nacional da Agroecologia. Bem-vinda, Rosinha, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, estamos aí. Nós convidamos também o Carlos Prado Filho. O Carlos é doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, com uma tese sobre o impacto da construção da rodovia interoceânica, também conhecida como BR-317, que atravessa a fronteira do Peru e do Acre, do estado do Acre. Desde a graduação, ele pesquisa o tema de integração regional na América do Sul, com ênfase na implementação de rodovias na Amazônia. Bem-vindo, Carlos. Obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Carolina. Muito obrigado ao pessoal do FGV-SES. Estamos aí também. Nós estamos aqui também com o Dr. Júlio José Araújo Júnior, que é procurador da República no Rio de Janeiro, mas ele atuou na Procuradoria da República do Amazonas entre 2012 e 2014, tratando de temas relacionados a populações indígenas e comunidades tradicionais. Nesse período, conduziu procedimentos em defesa dos Waimiri-Atuari, ali nos arredores da BR-174. Doutor Júlio, bem-vindo, obrigada por participar. Obrigado, prazer falar com vocês. Bom, começando com você, Carlos. A história da BR-317 tem pelo menos 2 aspectos que também são relevantes para a região da BR-319. Um deles é que havia ali uma expectativa muito grande de crescimento econômico associado à construção da estrada, tanto para a população do Acre quanto para o lado peruano. O outro ponto é em relação às unidades de conservação, que no caso da BR-319, considera-se que elas serão capazes de conter o avanço do desmatamento e das atividades predatórias em relação ao meio ambiente. Sobre esses 2 aspectos, as coisas saíram como se imaginava? Ou seja, houve um aumento das oportunidades socioeconômicas
para a população local e proteção das unidades de conservação? Se não, como se explica isso? Para a gente começar falando das BRs no Acre, a gente precisa primeiro considerar a posição geográfica do Acre, assim como as outras unidades federativas dos países vizinhos. Aquela região ali é conhecida como região MAP, em referência à Madre de Dios, que seria a província do lado peruano, Acre, do lado brasileiro, e a província de Pando, na Bolívia. Essas três unidades federais, elas são, digamos assim, o ponto final de cada país. São áreas relativamente isoladas, que além do isolamento geográfico, possuem um peso relativamente menor. Quando eu falo peso, temos que considerar que essas unidades elas possuem a menor população e a menor contribuição para o PIB de cada país. Devido a essa posição geográfica, que também é econômica, então vamos chamar de geoeconômica, o desenvolvimento, o crescimento econômico do Acre, a partir do aproveitamento dessas rodovias, ele está muito ligado à integração comercial, integração regional em geral, com essas outras áreas desses outros países. Mas, se a gente pega o crescimento comercial com o Peru e com a Bolívia, ele está nos mesmos patamares de 10 anos atrás, ou seja, a porcentagem de comércio do Brasil com esses países, ele está no mesmo patamar de antes da construção das rodovias. Se acredita muito, equivocadamente, de que a simples presença, a modernização da estrada vai trazer o desenvolvimento, sem levar em consideração maiores esforços que estão incluídos no arcabouço da integração regional, que seriam, por exemplo, normatização de medidas fitossanitárias para estimular o comércio, parcerias locais. Se considerar que apenas a estrada está ali como um projeto de integração regional, mas se não tem outras medidas, outras iniciativas, que aí já são mais de cunho comercial, para aproveitar o potencial dessa estrada, ela vai perder muito do que ela poderia estar sendo aproveitada. E não só perder, como muitas vezes acontece, essas estradas, ao propiciar um acesso a uma nova parte do território, elas podem ser aproveitadas de formas diferentes por diferentes grupos. Muitas vezes essas estradas são aproveitadas por grupos que estão ligados a uma economia informal ou ilegal que se faz presente nessas áreas de fronteira. E aqui eu devo citar principalmente os grupos paramilitares e grupos ligados ao narcotráfico, que vão aproveitar dessas rotas para também desenvolver a economia ilegal deles. Um outro atividade econômica que se desenvolve bastante e é comum quando se abre uma estrada é a extração de madeira ilegal, e quando se tem ouro, se desenvolve muito garimpo de ouro ilegal. Muitas vezes essas atividades econômicas elas vão ajudar a financiar, inclusive, o narcotráfico. Oceane, que realmente a questão do garimpo ali, ela ultrapassou todas as expectativas pessimistas. O que aconteceu ali foi muito pior do que se imaginava. Agora, voltando para o caso do Acre, dos impactos nas unidades de conservação de terra indígena, a primeira questão que eu queria levantar é que o Acre possui uma particularidade que diferencia o Acre de todos os outros estados amazônicos, que é o zoneamento ecológico-econômico, mais bem dito, etnozoneamento. Esse etnozoneamento ele já está em fase avançada no Acre e, segundo consta atualmente, 45% do território acreano está destinado a unidades de conservação, que são 30%, e terras indígenas, que são mais ou menos 15%. Então, isso é um diferencial que simboliza uma maior governança do território do Acre, que foi estabelecida durante a construção das duas BRs. Eu encontrei uma dissertação muito interessante do Francisco Apurinã, que é um indígena Runicuim. Ele fez uma dissertação no mestrado da UNB,
e ele estudou justamente o impacto da construção da BR-364 na colônia 27 do Suniquim, que é a terra dele, ele é de lá. Entre os aspectos positivos, ele vai citar: possibilitou que pacientes se deslocassem com maior rapidez para maiores cidades para um atendimento médico mais qualificado. Isso é muito importante. Se a gente vai nas aldeias indígenas, a gente vê o quanto a questão da saúde é importante ali, e não é sempre que se tem um médico à disposição. Outro aspecto positivo é o barateamento nos produtos que abastecem os comércios das cidades em que geralmente eles vão para poder fazer suas compras, para poder abastecer, né? O turismo, e assim, o turismo é a comercialização dos próprios produtos deles. O primeiro aspecto negativo ele coloca como o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Um dos principais produtos que começa a chegar quando se abre uma estrada realmente são bebidas alcoólicas que vão ali abastecer os mercados comuns. Aí depois ele vai falar prostituição, invasão de áreas por caçadores, pescadores, extração ilegal de madeira e outros recursos naturais. Então essas são aspectos comuns que aconteceram ali nas BRs do Acre e que esse estudo vai trazer para a gente. Eu acho importante ressaltar que é um estudo de um indígena que viveu ali o momento da instalação da rodovia e depois trouxe o estudo para poder divulgar e fazer um trabalho de campo. Tá bem, Carlos, agradeço. Vou passar para a Rosinha. Rosinha, a BR-163 também é conhecida como Cuiabá-Santarém, ali um pedaço grande do Pará, do Mato Grosso ao Pará. Ela motivou um processo que também inspirou muito o nosso projeto da Fundação Getúlio Vargas, na BR-319, porque ali foi a mobilização do território, dos movimentos, das ONGs, das prefeituras, que pressionou o governo federal à época para criar uma política pública específica para a região da BR-163, né, a partir da organização das propostas da própria sociedade. Então, eu queria que você contasse para a gente, primeiro, como foi esse processo de luta, né, os pontos que você destacaria sobre conquistas e as dificuldades, né, desse caminho, mas também queria pedir que você fizesse um balanço de como estão as coisas hoje, né, se as pautas da sociedade foram devidamente implementadas ou não foram, a que você atribui esses resultados? Primeiro, a gente tem que fazer uma separação bem específica do que é mesmo o crescimento e o que é o desenvolvimento. A BR-163 ela foi uma política de integração criada pelo governo federal na década de 70, né, que era para integrar, na verdade, a região Centro-Sul, Centro-Oeste e a região Norte. Na década de 70, ela deu uma paralisada nesse processo, dessa construção, do avanço, inclusive, da abertura da BR. Mas, quando foi em 1990, né, houve uma retomada crescente nessa perspectiva do crescimento para a região. A partir da década de 90, quando começa a inserção de grãos no território do Mato Grosso, a BR-163 ela foi vista como um processo de escoamento para desafogar o Porto de Paranaguá e o Porto de Santos para a produção de grãos, né? Nessa perspectiva de desenvolver essa região e a abertura e o asfaltamento da BR, ela trouxe muitos impactos, né? Com a chegada da soja, isso se agravou um pouco mais, porque com isso veio o próprio aceleramento do desmatamento, o domínio do território por parte do capital, o capital, na verdade, dominar o território amazônico como um todo, como bem falou o doutor anteriormente, e é nesse processo que se constitui o maior desafio das BRs, das rodovias federais, porque quando se pensa em desenvolvimento, quando se pensa em crescimento, as populações originárias, as populações que vivem no entorno dessas rodovias, elas não são ouvidas. Então, nessa perspectiva de pensar o crescimento com pessoas que estão aqui dentro, que na maioria das vezes o próprio governo federal, ele ignora que exista uma grande população vivendo na região,
Isso, para nós, ela traz um impacto muito negativo, porque não considera uma população fazendo parte de um processo tanto de crescimento quanto de desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele tem que vir com infraestrutura adequada, com educação, com políticas que possam adequar a sociedade no sentido de crescimento também a partir das demandas da população. Na maioria das vezes, essas políticas de desenvolvimento pensado para a nossa região não nos leva em consideração, não leva sequer que exista uma população grandiosa aqui que tem voz. E é nessa voz que a gente, o CEAPAC, o Centro de Apoio a Projeto de Ação Comunitária, juntamente com outras organizações aqui do Pará, formaram um bloco de organização de resistência para, digamos assim, ter uma conversa e peitar mesmo o governo federal no sentido de frear esse avanço. Porque as populações que vivem na floresta, elas também foram submetidas ao descaso e, inclusive, à expulsão. A expulsão dessas famílias desse território, e aí para onde essas famílias vêm? Elas vêm para a cidade mais urbanizada e acaba não tendo como trabalhar, como se desenvolver, como ter o seu alimento, e aí vai para as periferias. E nessa perspectiva de pensar estratégia diferenciada, né, as organizações CEFT-BAN, Instituto de Pesquisa da Amazônia, o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais daqui de Santarém, que é considerado o maior sindicato da América Latina, e outras organizações de outros municípios, pensamos nessa estratégia. Por quê? Primeiro que a BR-163, ela não é só um escoamento da produção de grãos, ela não serve só para isso. Ela deveria servir, sim, para toda uma população que mora aqui na região. Ela deveria, sim, de fomentar o crescimento e o domínio do pertencimento desse território por essas populações. Em 2004, quando nós iniciamos uma campanha muito forte, Não Abra Mão da Sua Terra, encampada pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, juntamente com as demais organizações, e a formação dessa frente de resistência, a gente conseguiu a moratória da soja, entendeu? A gente conseguiu frear o avanço da soja no território aqui do município de Belterra e também avançando para o território de Santarém, do município de Santarém. Em 2009, a gente integrou o Grupo Carta de Belém, que fazem parte desse grupo, dessa Carta de Belém, desse Grupo Carta de Belém, várias organizações do Acre, do Amazonas, de Amapá, Macapá, Roraima, enfim. A Amazônia ela está representada nesse grupo Carta de Belém, vem discutindo o domínio do território, o pertencimento do território pelas populações tradicionais, indígenas, quilombola, ribeirinho, pescadores, enfim, e dando voz para essa população. Bom, doutor Júlio, o caso da BR-174 é muito citado nas discussões sobre a BR-319. E um dos principais argumentos que se levanta é que, no caso da BR-174, houve pavimentação, mas não houve aumento do desmatamento nem problemas socioambientais. Isso é verdade? E se é verdade, quais foram os fatores que levaram a isso? Seria possível reproduzir esses caminhos no caso da BR-319? Bom, a BR-174, como se sabe, foi um processo avassalador, né, e destruidor sobre a vida de um povo indígena, que foi o caso do povo Aimeri-Atuari. Ela foi construída durante a ditadura e havia muita pressa para a sua concretização. Então, essa pressa, aliada a uma lógica, uma visão hegemônica e estigmatizante, né, dos povos indígenas, né, que via os índios, né, como um empecilho, um obstáculo àquele processo, ela foi uma combinação um pouco explosiva, porque esperava-se que os índios iam aceitar pacificamente aquela estrada e não foi o que aconteceu. Os índios resistiram muito àquela construção, o que acabou gerando processos violentos e aquilo que a gente chama de um genocídio em relação àquele povo, né? Por mais que a gente, até hoje, né, não tenha tido a responsabilização devida do Estado brasileiro, há um trauma na construção da BR-174 que atingiu as próprias estruturas do Estado brasileiro e que se agravaram em razão dos empreendimentos que foram facilitados pela BR-174, como
a estrada de acesso à mineradora Paranapanema e também Balbina, né? A usina de Balbina, outro empreendimento que acabou facilitando, que a estrada acabou sendo um facilitador. E com esse impacto desse empreendimento sobre a realidade daqueles povos, né, houve, de fato, um controle singular e único naquele momento histórico em relação ao fluxo e à ocupação da estrada, o que não impediu que a construção de vicinais e de outras estradas e a implantação de projetos de assentamento em volta da estrada não afetassem a realidade daquele espaço. Mas o fato de ter havido, né, em relação aos Amiri-Atuari, todo esse trauma e esse processo histórico muito grave, gerou um controle estatal na área, uma postura de vigilância e fiscalização que, de certa forma, preservou e, de certa forma, foi deferente aos povos indígenas e a não ocupação desenfreada daquela região. E isso, paulatinamente, foi passando ao próprio controle, de certa forma, em parte, pelo menos, dos povos indígenas, lá do povo Amiri-Atuari, em relação àquele território, inclusive na circulação de pessoas e veículos em determinados períodos do dia, né? Então, esses aspectos, ao longo desse tempo, geraram um processo bem lento, tanto de ocupação daquela área, como da própria do próprio incremento da infraestrutura e a própria pavimentação, que durou um longo período, que foi paulatinamente sendo consolidado e de certa forma, não gerando, comparativamente, em relação ao processo de desenvolvimento e fortalecimento daquela infraestrutura, os mesmos efeitos que em outras regiões, né? Posteriormente, em razão da usina de Balbina, a criação do programa Amiri-Atuari gerou uma série de compensações em relação aos povos indígenas, ao povo Amiri-Atuari, que teve uma capacidade também de levar adiante medidas e o acompanhamento da condução e da gestão da estrada pelo próprio DENIT, o que, de certa forma, limitou e diminuiu o assédio sobre essas áreas e garantiu um monitoramento muito positivo para a BR-174. Então, eu vejo da seguinte forma: a BR-174 é um processo específico de formação que, por linhas tortas, muito tortas, gerou alguns tipos de resultados que, muito provavelmente, muito graças ao esforço e à organização do povo Amiri-Atuari, fruto de compensações decorrentes de violações que lhes foram causadas, minimizou os impactos decorrentes de todos esses processos. Nós gostaríamos de saber se vocês enxergam pontos em comum entre as histórias de vocês. Ou seja, olhar para diferentes casos de estrada nos torna mais informados sobre o que pode acontecer no futuro? Os pontos em comuns que temos são os desafios. Esse é um ponto bem comum. Os desafios enfrentados por essas populações que vivem no entorno tanto da Transcontinental quanto aqui da BR-63. Mas a diferença que nós temos aqui na nossa região são os grupos sociais altamente envolvidos nessa perspectiva da resistência e dessa luta. Nós não estamos assim lutando sozinhos, nós temos um grupo, uma rede de organizações aqui no Baixo Amazonas que compõe essa articulação que faz com que a gente vá para cima do governo federal, discuta com o governo federal, com o governo estadual. As organizações, elas estão assim integradas nesse sentido de buscar alternativas diferenciadas, de discutir mesmo, ter um diálogo com os governos. E sobre isso, Rosinha, eu só queria complementar um ponto, já que você também está mencionando aí a 319, né? Que no caso da 163, quando você fala resistência, na verdade, também naquele caso, boa parte, eu imagino, dos movimentos sociais, das populações, queria também o asfaltamento. A resistência, eu entendo que ela se deu para como ia ser feita essa implementação e quais as condições que iam ter que ser colocadas, né? E garantias, né, de proteção do território, não é isso? Essa perspectiva do asfaltamento foi pensado, é querido também pelas populações
que estão no entorno da BR-63. O problema é como chegou, porque não foi ouvido, o EIA-RIMA só aconteceu de forma muito turbulenta e, consequentemente, inadequada. Houve muita falcatrua na formação do EIA-RIMA. Essa política de zoneamento ecológico, ela foi levada a ferro e fogo. E, enfim, são vários desafios que foram traçados diante dessa possibilidade do asfaltamento, mas que não foi discutido amplamente com a sociedade, né? Então, é nessa perspectiva de se discutir as estratégias de desenvolvimento que tem que ser pautado pela comunidade onde vai passar aquele desenvolvimento ou aquele crescimento. Isso não significa dizer que as populações não estão querendo, claro que querem. Nós só queremos ser ouvidos, nós só queremos dizer como é que nós queremos. Mas como na maioria das vezes nós não somos ouvidos, a gente vai, digamos assim, metendo brasa onde puder. Legal, obrigada. Vou passar para o Carlos. Então, Carlos, você está se reconhecendo aí as coisas, os casos que você estudou, a experiência que você tem de estradas na história da Rosinha? Quer dizer, dá para a gente falar sobre lições aprendidas de estradas em geral? A primeira coisa que a gente tem em comum é aquilo que a Rosinha falou. Quando lá em Brasília se fala em desenvolvimento, na Amazônia se ouve desmatamento. Então, por exemplo, um dado muito interessante, que, por exemplo, segundo dados do INPE, cerca de 90% do desmatamento da Amazônia se concentra em uma faixa de 100 quilômetros às margens da rodovia. Ou seja, quase todo o desmatamento da Amazônia, que hoje em dia chega a 20% do total, está concentrado logo nos arredores da rodovia. Então, esse é um ponto em comum. A rodovia significa desmatamento na Amazônia. Agora, um outro ponto que eu queria levantar, e aí eu vou tentar continuar um pouco da primeira pergunta que me fizeram, e a Rosinha também falou, é que essa questão do zoneamento econômico-ecológico e as unidades de conservação em terras indígenas, elas são importantes, sim, para o ordenamento territorial, mas elas não são garantidas. Principalmente nos tempos de hoje, devido, digamos, às recentes atitudes do governo federal frente à conservação da Amazônia, a gente pode perceber o quanto, por mais que haja uma regulamentação, por mais que hajam leis, essas leis elas estão sempre ameaçadas, assim como os territórios estão sempre ameaçados. Então, a organização, a resistência, ela tem que ser constante, porque as ameaças são constantes. Agora, outros pontos em comum é realmente essa ocupação desorganizada, como a Rosinha também levantou. A gente tem que entender, assim, voltando um pouco, que a grande maioria desses traçados, dessas estradas, elas são originadas em uma época anterior onde não se havia nenhuma preocupação ambiental ou nenhuma maior preocupação de diálogo direto com os indígenas ou com a sociedade local, que foi na época da ditadura militar. Essas são estradas da ditadura militar, certo? Então, todo esse histórico, inclusive de vários estudos de impacto ambiental sendo anulados, quando possível, e aí que bom que tenham sido anulados, o caso das BRs no Acre é bem exemplar nesse sentido também, porque foi a partir dessas anulações que surgiu a reivindicação de se colocar o componente indígena dentro dos estudos de impacto ambiental, que antes não existia. Então, dentro de toda essa movimentação, existem fatores em comuns, mas, ao mesmo tempo, essa própria inclusão do componente indígena, o que ele diz? Ele diz que necessita-se valorizar a cultura de cada povo, de cada comunidade que vai ser influenciada para a rodovia, para que se possa, de fato, ter um estudo de impacto ambiental. Porque o impacto ele nunca é apenas só ambiental, ele é cultural também, ele é econômico. Essas, digamos, as medidas compensatórias, as medidas de mitigação que vão ser desenvolvidas, elas precisam primeiramente ouvir essas sociedades, porque a governança ela é nada mais, nada menos do que o diálogo Estado-sociedade, agora um diálogo horizontal, que nem sempre foi assim. E mais do que isso, a governança é
é um processo contínuo. Assim como as ameaças são contínuas, a governança também deve ser. Então, não basta simplesmente desenvolver projetos pontuais, depois esperar que, assim como a rodovia vai trazer o desenvolvimento, esses projetos vão trazer compensações ou vão mitigar as ameaças. Não é assim que funciona. Bom, o Carlos já fez um panorama incrível aí para a gente fechar aqui o nosso debate, mas eu queria convidar a Rosinha também para fazer suas considerações e colocar, diante disso tudo que a gente está falando, um pouco de um testemunho nosso, né, que participamos bastante dos debates desde o começo de 2019, participamos e promovemos debates, né, naquela região da BR-319. E quando o asfaltamento entra em debate, as pessoas se sentem muito pressionadas a assumir uma posição ou outra, né? Ou você é contra ou você é a favor. Ou seja, ou bem se reconstrói a estrada e os problemas que isso traz são coisa menor, né? É o preço do progresso, se diz, ou não se reconstrói a estrada e as coisas ficam como estão. E no fundo, é interessante porque no fundo ninguém quer uma coisa ou outra, né? É como se não houvesse espaço para as pessoas quererem um pacote completo. Infraestrutura, inclusão social, proteção de direitos, proteção ambiental. Eu queria pedir para vocês, para a gente concluir a nossa conversa, que vocês colocassem os destaques de vocês, o Carlos já começou a fazer isso, mas sobre se quando se trata de estradas é possível ter tudo, né? Quais são os destaques, então, para a gente fechar, de as condições necessárias, se é possível ter implementação de estradas com sustentabilidade, quais são essas condições, né, que as pessoas precisam ficar atentas. E, por fim, que conselhos, mensagens, enfim, vocês deixariam para as comunidades com as quais nós estamos interagindo, né, trabalhando em parceria, no Careiro, no Igapó, em Manicoré, em Realidade, para que eles possam ser ouvidos, né, possam ser atores mais fortes nesse processo da possível reconstrução da BR-319. Nós vivemos num território de complexidades. Nós gostaríamos de ter tudo isso que você falou, né? Infelizmente, não é, as nossas possibilidades não nos garantem que a gente tenha tudo isso, né? Mas pelo menos nós temos um pouco daquilo que nos pertence, que é o território e o seu próprio domínio. Essa perspectiva de pensar estratégias no sentido da gente valorizar e valorar esse pertencimento de gestão territorial pelas populações, ela parte do princípio de que as pessoas tenham consciência crítica e política. Eu estava na lista para morrer aqui no estado do Pará, eu estava na 49ª vaga para morrer, né? Aí eu apresentava um programa aqui na Rádio Rural de Santarém, era o Amanhecer nas Comunidades. Então, eu recebia várias ameaças e tal, né? Aí, quando foi um dia, uma pessoa me ligou. Aí, disse assim, olha, eu sei onde seu filho estuda, eu sei onde seus filhos moram, eu sei... Você está preparada para morrer? Aí, eu vou fazer um trocadilho aqui, né? Bem, um pouco chulo, mas era um trocadilho que eu fiz com a cidadã. Depois vocês cortam isso. Eu disse, meu querido, a minha idade me permite fazer sexo, quanto mais dizer o que eu penso, entendeu? E se eu morrer lutando pela causa que eu acredito, que é o pertencimento do território pelas populações que aqui habitam e que elas precisam ser ouvidas, eu vou morrer feliz. E eu ainda vou fazer mais, eu vou morrer e eu não vou querer ir embora assim muito de repente, antes de te levar junto. Sabe que desde esse dia, é o que eu falei isso, porque eles me ligavam todo tempo, né, ameaçando. Nunca mais ligaram. Aí eu disse, gente, sabe o que é? Às vezes também, quando a gente tem muito medo, e o medo ele nos trava, o medo ele faz a gente fazer muita bobagem também, né? Então, eu sempre digo que quando eu estudei na década de 70 a teoria da libertação, eu parti do princípio que eu precisaria me libertar de qualquer medo. E esse medo, e eu venho de uma etnia, né? A minha etnia é Kayapó, então eu venho de uma herança genética muito forte do povo Kayapó. Para mim, essa estruturação genética da garra, da resistência, da luta, ela corre na minha estirpe. E eu digo isso para minhas companheiradas, para os meus companheiros, para a mulherada, para o grupo de mulheres do qual eu participo, para as comunidades que eu assessoro, não tenham medo, resistam, façam. A gente tomba, chega uma parte do caminho que a gente também não consegue, mas se a gente fez
E se a gente serve de exemplo, é isso que eu quero que vocês façam, sabe? Não quero que vocês morram, pela mãe do guarda, né? Não façam isso, não vou fazer bobagem para morrer, tá? Mas a gente tem que usar a estratégia de guerrilha, né? A estratégia de guerrilha é você tentar sobreviver num ambiente hostil. E nós estamos aqui no nosso território amazônico num ambiente muito hostil, onde a guerrilha pesada é o poder do capital, é o agronegócio, é o merchandising, é a produção de grãos para o mercado de commodity. A Amazônia não é a última fronteira agrícola. A Amazônia é uma fronteira de gigantes povos e que nela habitam, e que nós podemos também dominar esse território com o nosso conhecimento, mas, antes de tudo, com consciência crítica. Eu digo, gente, estudem, leiam, ouçam, não vão pela cabeça dos outros, não sejam Maria vai com as outras. Observe, tenham opinião, mesmo que a tua opinião não seja ouvida, vai falando. Uma hora alguém para ouvir, né? Mesmo que seja uma bobagem. Ou, cara, alguém falou isso. Então, não tenham esse medo. Sejam vocês mesmos, sabe, domine o seu território, domine a sua fala, domine o seu espaço e seja você o espaço aonde a democracia também mora. É isso. Maravilha, obrigada, Rosinha. Carlos, os seus destaques aí finais, para que a gente precisa prestar atenção para ter uma melhor implementação de estradas e mensagens finais também, por favor, para quem está nos ouvindo. Eu acho que a questão do BR-319 tem uma particularidade também, que ela já foi uma estrada asfaltada, né? Ela foi aberta e asfaltada ainda na década de 70, ou seja, ela já tem um acúmulo de funcionamento que as outras estradas não tinham. Agora, ela foi abandonada. Por que ela foi abandonada? Por que a estrada deixou de existir, mesmo tendo sido aberta e pavimentada nos anos passados? Então, acho que algumas lições a gente pode tirar daí, assim como das outras estradas, né? E não é coincidência de que essas estradas estão sendo modernizadas a partir de um momento que elas começaram a ser modernizadas, por exemplo, no boom das commodities, que foi quando o Brasil começou a aumentar a sua produção agrícola para exportação, voltada para exportação. A ambição de se construir rodovias modernas no Acre, por exemplo, está muito ligado à tentativa de fazer uma saída de escoamento de produtos para o Pacífico e diretamente para a China. Então, além de toda essa pressão do governo nacional, eu quero destacar que existe uma pressão de atores internacionais também. Então, você vê, quando a gente fala da rodovia, a gente fala das terras indígenas que estão na área de influência da rodovia. Tamanho é o peso da rodovia. A gente nunca pensa como as terras indígenas podem influenciar a rodovia. A gente nunca pensa ao contrário. Então, esse próprio ponto de partida, ele já mostra como existe uma assimetria de forças, um poder muito mais forte que coloca a situação dos povos locais em situação vulnerável, né? Aí a gente vai entender como a Rosinha disse, a questão é muito complexa, mas a pressão internacional ela pode servir também para se organizar, ela pode servir para alertar atores lá fora que estão preocupados em desenvolver de maneira sustentável a Amazônia. Agora, a pergunta de que se existe uma possibilidade de fazer uma rodovia que seja sustentável, uma rodovia que não cause desmatamento, ela existe, sim. Se a gente pegar os casos da terra indígena lá, que a BR-364 corta no Acre, a terra indígena Catuquina, a gente vê que não tem desmatamento. Agora, eles convivem diariamente com outros problemas que estão sempre ali, sempre no arredor da terra indígena deles, que foram muito, digamos, intensificados com a rodovia, né? E eu desconheço, infelizmente, alguma rodovia na Amazônia que não tenha acarretado em sérios problemas sociais e ambientais. Mas a gente nunca pode perder a esperança de que esses povos locais e a ajuda internacional possa fazer algo para contrabalancear, né, para mitigar, para compensar essas
essas ameaças que invariavelmente vão chegar. É muito importante que todos os atores, quando se envolvem num debate sobre empreendimentos, sobre a construção de estradas, por exemplo, que afetem esses territórios, o fato dela não acontecer tem que ser uma opção clara, tem que ser uma consequência possível. Se você não tiver isso muito claro, que a estrada pode não acontecer a partir de um processo de consulta, de diálogo, de consideração sobre os vários interesses envolvidos, não há, no meu entendimento, boa-fé nesse processo dialógico. Ele só é dotado de boa-fé se há hipótese de que ele não se conclua, é considerado. Se essa hipótese não for considerada, a gente vai estar sempre correndo o risco de tratar a estrada, o empreendimento como um dado. E acho que esse que é o ponto fundamental para a gente aqui. Ter a consideração de que todos os argumentos sobre a inviabilidade do empreendimento têm que ser considerados, inclusive a ponto de se concluir pelo não empreendimento. Agora, em relação às construções que possam vir em razão disso, um empreendimento que adapte e que se construa e que tenha condições socioambientais, ele vai vir muito em função desse processo que considere essa realidade, que ele efetivamente reconheça todos esses interesses envolvidos e caso a estrada possa ser considerada viável, você tenha a condição de trazer aportes voltados às questões de sustentabilidade que geralmente se colocam. Mas daí é inevitável a gente reconhecer que ela traz impacto. Certamente vai trazer impacto. E que a mitigação e a minimização desses impactos dependerá muito dessa postura e da forma como essa visão de negação é considerada. Esse é um grande problema nos debates sobre empreendimentos, em que o diálogo com as comunidades é muitas vezes pensado sob a ótica de compensações, tendo sempre como premissa o dado de que o empreendimento vai acontecer. Parece utópico, parece extremamente subjetivo, mas é essencial que o empreendedor, o Estado, tenha em consideração que uma possibilidade é o empreendimento não acontecer. Só com isso a gente vai conseguir construir processos verdadeiramente dialógicos e democráticos junto às comunidades. Muito obrigado, Rosinha, Carlos e ao Dr. Júlio por terem aceitado participar do nosso bate-papo, dividir suas experiências e visões sobre quão complexo é falar e viver a Amazônia. Maravilha! E para quem está nos ouvindo, então, até o próximo programa, que a conversa segue ainda. Mais convidados, mais debates. Até a próxima!